Em 2025, a Firefly Aerospace fez história ao pousar com sucesso na Lua com o lander Blue Ghost Mission 1. E não só pousar, a Blue Ghost fez ciência de alto nível. Mas agora, a Firefly vem para o bis e aumentou o nível de dificuldade. O alvo agora é o lado oculto da Lua. Olá, espaçonauta! Vamos para a Lua! Imagine uma espaçonave orbitando a Lua, fotografando crateras, montanhas, minerais e possíveis locais de pouso. Mas, em vez de mandar tudo bruto para a Terra e esperar semanas ou meses por análises, ela já interpreta parte desses dados ali mesmo, em órbita lunar. É exatamente isso que a Blue Ghost Mission 2 da Firefly Aerospace pretende fazer. Essa missão vai levar para a órbita da Lua um módulo NVIDIA Jetson, uma plataforma de computação acelerada usada para rodar IA de borda, ou Edge-AI, que é quando a inteligência artificial processa dados localmente perto de onde eles são coletados, em vez de depender totalmente de servidores na Terra. Gente, Edge-AI é o que faz os carros autônomos dirigirem sozinhos na Lua. Em outras palavras, a Lua vai ganhar uma espécie de cérebro orbital. Para a exploração espacial, isso é enorme. A Blue Ghost Mission 2 não é só uma tentativa de pousar na Lua. Ela junta um lander lunar, um veículo orbital chamado Elytra Dark, um satélite europeu de comunicações, um radiotelescópio da NASA, tecnologia de energia sem fio, instrumentos sísmicos e, claro, o Rashid-2, o novo rover lunar dos Emirados Árabes Unidos. E tudo isso com destino a uma das regiões mais interessantes e difíceis de explorar, o lado oculto da Lua. Para entender por que isso é tão importante, precisamos falar sobre um problema clássico da exploração espacial: dados demais, conexão de menos. Quando uma sonda fotografa a Lua, Marte ou qualquer corpo celeste, ela pode gerar uma quantidade gigantesca de imagens, vídeos e medições. Só que transmitir tudo isso para a Terra é lento, caro e limitado pela distância, potência da antena, disponibilidade das estações de rastreamento e largura de banda. Na prática, muitas vezes a espaçonave coleta um volume enorme de dados, manda tudo, digamos, cru para a Terra, e só depois cientistas e sistemas em solos começam a processar, corrigir ruído, identificar padrões e separar o que realmente importa. E mais do que isso, jogar fora todo o lixo de dados que chegou sem valia nenhuma. É como tirar 1000 fotos de uma viagem, mas só conseguir abrir o álbum 3 meses depois. E ainda descobrir que metade eram fotos borradas do seu próprio dedo na lente. A ideia da Firefly com o serviço Ocula é mudar isso. O Ocula será um serviço comercial de imageamento e mapeamento lunar, operado a partir do veículo orbital Elytra Dark. Ele deve capturar imagens de alta resolução da superfície lunar e usar processamento a bordo para gerar informações úteis mais rapidamente. A grande novidade é a presença do NVIDIA Jetson, rodando algoritmos de IA diretamente em órbita lunar. Essa IA pode ajudar em tarefas como reduzir ruídos de imagens, priorizar regiões mais interessantes, detectar padrões geológicos, identificar possíveis áreas ricas em minerais, mapear locais de pouso, reduzir a quantidade de dados que precisa ser enviada para a Terra. Ou seja, em vez de mandar tudo e deixar os cientistas garimpando depois, a espaçonave pode mandar primeiro o que é mais relevante. É o equivalente espacial de trocar baixa tudo aí e boa sorte por já filtrei o que importa, chefe. Gente, o Elytra Dark vai fazer imagens incríveis da órbita lunar, mas você pode fazer isso aqui da Terra, sabia? Pois é, você pode comprar o seu telescópio ou qualquer acessório astronômico no nosso parceiro, a loja Photon Astro, que é a maior loja de astronomia do Brasil. Tá? E usando ainda o nosso cupom de desconto, NERD50, tudo junto, você tem desconto na compra aí do seu instrumento ou seu acessório. Então, na descrição desse vídeo,
eu já deixei o link da loja Photon Astro e também o link de 4 telescópios para você iniciar na observação. O serviço Ócula é uma parte essencial da estratégia da Firefly para a próxima fase da exploração lunar. A Lua está deixando de ser apenas um destino científico ocasional e está começando a virar uma região de infraestrutura. Missões comerciais, pousadores, rovers, satélites de comunicação, experimentos de mineração, testes de energia e preparação para futuras bases. Para isso, precisamos de mapas melhores. E não apenas mapas bonitos, mas mapas úteis, com dados sobre relevo, iluminação, sombras permanentes, riscos de pouso, composição mineral e acesso a recursos. Um exemplo importante é a busca por minerais como a ilmenita, um mineral rico em ferro e titânio, que também contém oxigênio preso em sua estrutura química. Em um futuro de bases lunares, materiais assim podem ser valiosos para ISRU, ou In Situ Research Utilization, que é a utilização de recursos no próprio local. A ideia é de usar materiais da Lua em vez de levar tudo da Terra. O problema é que fazer esse tipo de mapeamento exige muitas imagens, muitas análises e muita paciência. Com a IA embarcada, a Elytra Dark pode ajudar a transformar imagens em informações quase em tempo real. Não é magia, é processamento local, inferência de IA e seleção inteligente de dados. A diferença pode ser gigantesca. Em missões espaciais, economizar tempo de análise não é luxo, é sobrevivência operacional, porque na Lua, especialmente em uma missão curta de superfície, cada minuto conta. A Blue Ghost Mission 2, também chamada pela Firefly de Riders 2 The Dark, está planejada para lançamento não antes do final de 2026, usando um foguete Falcon 9 da SpaceX. E ela é diferente porque não leva apenas um lander, como foi a fantástica missão Blue Ghost M1, que pousou na Lua em 2025 e deu um show de como se faz uma missão lunar de sucesso. A configuração agora é de espaçonave duplo. Na parte de cima, o Blue Ghost, o lander lunar da Firefly. Na parte de baixo, o Elytra Dark, um veículo orbital que funciona como rebocador espacial, relé de comunicações e plataforma de serviço em órbita lunar. A missão funciona mais ou menos assim. Primeiro o conjunto é lançado da Terra, depois viagem em direção à Lua. Ao chegar lá, o Elytra Dark ajuda a inserir os elementos da missão em órbita lunar e também deve liberar o satélite europeu lunar Pathfinder, que servirá como uma infraestrutura de comunicações. Em seguida, o Blue Ghost se separa e inicia a descida para o lado oculto da Lua. Após alunissar, enquanto o lander trabalha na superfície, o Elytra permanece em órbita, funcionando como um relé de comunicações, algo absolutamente essencial, porque o lado oculto da Lua não tem linha direta de comunicação com a Terra. A gente teve aí, por exemplo, na missão Tianhui-2, a China lançou um satélite relé de comunicações chamado Koyuchi-Chao 2. Não é? Já tinha o Koyuchi-Chao 1, mas esse satélite faz a ponte de comunicação. Porque para comunicar com a Terra, você precisa de ter visada, né? Você tem que estar com visão direta para a Terra. Como está no lado oculto, você não vê a Terra. Então você precisa de um satélite que vai estar fora da Lua e pode ver a Terra e o lado oculto ao mesmo tempo para fazer aí essa comunicação. E depois que a fase principal do lander aí terminar, o Elytra vai continuar trabalhando por vários anos com o serviço Ócula, imaginando e mapeando a superfície lunar. Essa arquitetura mostra uma mudança importante. A exploração lunar não está mais dependendo de uma nave que chega, pousa, trabalha alguns dias e acaba. Agora, estamos começando a ver infraestrutura cislunar, sistemas permanentes ou semipermanentes entre a Terra e a Lua. A Lua está ganhando seus primeiros serviços públicos, comunicação, mapeamento, energia e logística. Daqui a pouco, só falta o boleto lunar. E conhecendo a humanidade, ele provavelmente chega antes da base permanente. Falar em boleto, galera, o que mais tem aqui é boleto para pagar. Tá? A conta aqui é alta. Internet, computador,
iluminação, câmera, microfone. Então já estou deixando para vocês aí o QR Code do Pix do canal. Se você quer dar aquela força para a gente manter esse trabalho aqui, você pode nos ajudar com qualquer quantia. Gente, qualquer quantia faz a diferença, inclusive 50 centavos. Então, se você puder dar essa força aí para ajudar o canal aqui a se manter, eu sou muito grato. Agora, vamos falar do destino, o lado oculto da Lua. Muita gente chama de lado escuro, mas eu acho isso errado. Eu, particularmente, nem gosto dessa nomenclatura. O lado oculto, ele recebe luz do Sol normalmente. Ele só é chamado assim porque nunca fica voltado diretamente para a Terra, justamente devido à rotação sincronizada da Lua. Né? A Lua tem a mesma velocidade de rotação e de translação. Então, à medida que ela vai girando em torno dela mesma, ela gira em torno da Terra. Por isso que a gente nunca vê o outro lado da Lua. E justamente por ficar protegido da barulheira eletromagnética da Terra, o lado oculto é um dos lugares mais silenciosos do sistema solar para a observação de rádio. Isso é fundamental para instrumentos como o Lucy Night, da NASA e do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que está a bordo do lander Blue Ghost M2. Aqui entra uma das partes mais incríveis da missão: usar a Lua como escudo natural contra os sinais de rádio da Terra, para tentar ouvir ecos extremamente antigos do universo. Estamos falando de sinais ligados à chamada Idade das Trevas Cósmicas, um período logo depois do Big Bang e antes das primeiras estrelas, quando o universo ainda não tinha fontes luminosas como as galáxias que vemos hoje. O Lucy Night pretende observar ondas de rádio de baixíssima frequência, abaixo de cerca de 50 MHz, tentando abrir uma janela para uma época que nunca observamos diretamente. É como tentar ouvir um sussurro emitido pelo universo bebê, enquanto a Terra inteira está berrando Wi-Fi, rádio, TV, radar e transmissão de tudo quanto é tipo. Por isso o lado oculto é tão especial. A Blue Ghost Mission 2 leva um conjunto de cargas úteis científicas e tecnológicas bem diversa. Primeiro, temos o Lucy Night, provavelmente uma das estrelas científicas da missão. Ele ficará integrado ao topo do Blue Ghost e deve operar mesmo depois que o pousador desligar antes da noite lunar. Isso é importante. Uma noite lunar dura aproximadamente 14 dias terrestres. Temperaturas despencam, a energia solar some e sobreviver nesse ambiente é um desafio enorme. O Lucy Night foi projetado para operar durante a noite lunar usando uma bateria interna, controle térmico e comunicação via relé orbital. Depois temos o Lunar Pathfinder, da Agência Espacial Europeia, desenvolvido pela SSTL. Ele será um satélite de comunicações para apoiar missões na Lua, especialmente missões no lado oculto ou em regiões sem contato direto com a Terra. Seria a função mais ou menos aí do Kuiu Tiao da China. Ele usa links em bandas como o S-band e o HF para comunicação com ativos lunares e X-band para comunicação com a Terra. Em termos simples, ele ajuda a Lua a ganhar uma espécie de torre de celular orbital, só que bem mais cara e sem plano família. Também há o User Terminal do JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Ele será usado para validar comunicação com a Lunar Pathfinder e demonstrar padrões de comunicação espacial como o protocolo Proximity One, um padrão usado para comunicação entre espaçonaves próximas, como orbitadores e módulos de superfície. Outro instrumento incrível é o Spider, associado à Flat Space da Austrália. Ele é uma carga sísmica para estudar o interior lunar. Sismômetros ajudam a detectar vibrações no solo e podem revelar informações sobre a estrutura interna da Lua, camadas subterrâneas e propriedades do regolito. O solo lunar fragmentado, formado por poeiras e grãos de rocha. Temos ainda o Lightport, da Volta Space, um experimento de recepção de energia sem fio via laser. A ideia de longo prazo da Volta é criar uma rede chamada Light Grid, com satélites em órbita lunar coletando energia solar
e transmitindo energia para receptores da superfície. Isso pode parecer ficção científica, mas faz sentido. Em locais onde a noite lunar dura 2 semanas, energia é vida. Se você conseguir transmitir energia para pousadores, rovers ou habitats, você aumenta muito a capacidade de operar por longos períodos. E claro, temos o Rashid-2, o rover dos Emirados Árabes Unidos, que merece aqui um capítulo à parte. O Rashid-2 talvez seja a carga útil mais carismática da missão. E claro, nós amamos rovers, não é mesmo, galera? O rover Rashid-2 é desenvolvido pela Mohammed bin Rashid Space Center, dos Emirados Árabes Unidos, e representa a continuação direta da ambição lunar do país. O primeiro rover Rashid deveria pousar na Lua em 2023, a bordo da missão japonesa Hakuto RM-1 da empresa iSpace, mas a tentativa de pouso falhou e o módulo acabou se chocando contra a superfície lunar. O rover nunca teve chance de rodar na Lua. Nós acompanhamos essa missão aqui em detalhe, lembram-se dela? Pois é, aqui no canal tem uma playlist completa aí sobre a Hakuto RM-1. E aqui, gente, entra o ponto interessante. Em exploração espacial, falhar não é necessariamente o fim. Muitas vezes é o preço da entrada. Estados Unidos, União Soviética, Japão, Israel, Índia, praticamente todo mundo que tentou explorar a Lua teve algum fracasso no caminho. A Lua é perto em termos astronômicos, mas continua sendo brutal em termos de engenharia. O Rashid-2 é a resposta dos Emirados, uma segunda tentativa agora a bordo de uma missão da Firefly, que já vem embalada pelo sucesso da Blue Ghost Mission 1. A proposta do rover é demonstrar mobilidade na superfície do lado oculto da Lua e estudar o ambiente local em detalhes. Ele deve usar múltiplas câmeras e sondas para analisar geologia, condições térmicas, plasma lunar, comportamento da poeira, mobilidade sobre o regolito, materiais aplicados às rodas. E este último ponto é extremamente importante. A poeira lunar é um pesadelo. Ela não é como a areia da praia. A poeira lunar é formada por partículas muito finas, angulosas e abrasivas, criadas por bilhões de anos de impactos de micrometeoritos. Como não há vento nem água para suavizar os grãos, eles ficam com bordas afiadas. Além disso, a poeira pode adquirir carga elétrica por causa da radiação solar e do plasma espacial, grudando em superfícies, painéis solares, juntas mecânicas, visores, trajes espaciais e instrumentos. Durante as missões Apollo, os astronautas já reclamavam dela. Elas grudavam em tudo, entravam no módulo, arranhavam as superfícies e ainda tinham cheiro de pólvora queimada, segundo relatos dos astronautas. Então, quando o Rashid-2 testa materiais diferentes nas suas rodas, isso não é um detalhe pequeno, é uma pesquisa prática para saber quais materiais resistem melhor à poeira lunar. Isso pode influenciar o projeto de futuros rovers, trajes espaciais, escotilhas, sistemas de vedação, habitats e equipamentos de mineração. Porque não adianta sonhar com uma cidade lunar se a dobradiça da porta trava depois de 3 passeios no quintal. Além do teste de materiais, o Rashid-2 também deve estudar o ambiente elétrico e térmico da Lua. Um dos instrumentos previstos são as sondas de Lanoir. Elas servem para medir propriedades do plasma, que é um gás ionizado, ou seja, um ambiente com partículas eletricamente carregadas, como elétrons e íons. Na Lua, esse plasma vem principalmente do vento solar, que é um fluxo de partículas emitidas constantemente pelo Sol. Como a Lua praticamente não tem atmosfera global, nem campo magnético forte, como o da Terra, sua superfície fica muito mais exposta ao ambiente espacial. Isso cria interações complexas entre radiação solar, poeira, cargas elétricas e temperatura. Entender esse ambiente é essencial para futuras missões humanas. Por exemplo, como a poeira carregada se comporta perto de equipamentos, ela pode grudar em painéis solares e reduzir a eficiência, pode afetar eletrônicos, pode entrar em mecanismos móveis, pode representar risco para os astronautas. O Rashid-2
também deve usar câmeras ópticas para registrar o terreno, avaliar obstáculos e documentar sua própria movimentação. E com sensores térmicos, pode estudar como diferentes regiões e materiais aquecem e esfriam ao longo do dia lunar. Isso é crucial, porque a Lua tem variações extremas de temperatura. Durante o dia, a superfície pode ultrapassar 100 graus Celsius. À noite, pode cair para menos 170 graus negativos. É basicamente o modo forno e freezer ativado em escala planetária. Para sobreviver ali, cada material precisa ser escolhido com muito cuidado. O Rashid 2 não é apenas um pequeno rover. Ele é um laboratório móvel para entender como construir coisas que realmente sobrevivam na Lua. O lander Blue Ghost deve operar na superfície por cerca de 10 dias antes da chegada da noite lunar. Esse período é curto, mas muito intenso. Durante esse tempo, o lander precisa pousar com segurança, estabilizar sistemas, estabelecer comunicações, liberar ou ativar cargas úteis e apoiar as operações iniciais do Rashid 2 e dos experimentos de superfície. Depois, antes da noite lunar, o próprio Blue Ghost deve ser desligado para não interferir nas medições sensíveis do Lucy Night. Isso é um detalhe muito interessante. O lander que levou o radiotelescópio até a Lua precisa sair de cena para não atrapalhar o show principal. É quase como levar alguém ao teatro e depois ser obrigado a parar de tossir para a peça começar. O Lucy Night continuará trabalhando por muito mais tempo, tentando captar sinais extremamente fracos do universo primordial. Enquanto isso, em órbita, a Elytra Dark segue apoiando comunicações e posteriormente ativando o serviço Ócula para mapeamento lunar. Ou seja, a missão de superfície pode durar dias, mas a missão orbital vai durar anos. Esse é o tipo de arquitetura que começa a transformar missões isoladas em infraestrutura permanente. A Blue Ghost Mission 2 se encaixa em um movimento maior, o retorno sustentável à Lua. O programa Artemis da NASA não quer apenas repetir a Apollo. A ideia agora é aprender a viver e trabalhar no ambiente lunar por longos períodos. Para isso, precisamos resolver problemas muito concretos: comunicação no lado oculto, energia durante a noite lunar, navegação de superfície, poeira abrasiva, mapeamento preciso, recursos locais, sobrevivência de eletrônicos, autonomia operacional. E a Blue Ghost M2 toca em quase todos esses pontos. O Lunar Pathfinder testa comunicações, o Lightport testa energia sem fio, o Rashid 2 testa mobilidade, materiais e interação com a poeira, o Lucy Night testa ciência de rádio no lugar mais silencioso da vizinhança terrestre. O Spider ajuda a estudar o interior lunar. E a Elytra Dark, com o Ócula e o NVIDIA Jetson, mostra como a IA pode acelerar decisões em missões espaciais. Esse último ponto é especialmente importante para Marte. Na Lua, o atraso de comunicação com a Terra é pequeno, pouco mais de um segundo. Em Marte, pode passar de 20 minutos, dependendo da posição do planeta. Então, quanto mais distante formos, mais as espaçonaves precisarão tomar decisões sozinhas. IA no espaço não é só uma comodidade, é uma necessidade para exploração profunda. É importante deixar claro, quando falamos de IA na órbita lunar, não estamos falando de uma inteligência artificial pensando como um astronauta humano, ou tomando decisões dramáticas, estilo filme de ficção científica. Estamos falando de algoritmos especializados. Eles podem detectar bordas, reconhecer padrões, classificar terrenos, reduzir ruído, comparar imagens, identificar mudanças e priorizar dados. Isso é chamado de inferência, quando o modelo de IA já treinado usa dados novos para gerar uma conclusão ou classificação. Treinar uma IA costuma exigir muita potência computacional e geralmente é feito na Terra, mas rodar a IA para interpretar dados pode ser feito em sistemas menores, como o NVIDIA Jetson. E por que isso é revolucionário?
Porque espaçonaves sempre tiveram computadores relativamente modestos, muitas vezes mais antigos e robustos do que potentes, justamente por causa das exigências de radiação, confiabilidade e consumo de energia. Colocar processamento moderno em missões lunares abre caminho para espaçonaves mais autônomas e conseguem reagir mais rapidamente ao ambiente. A missão Blue Ghost M2 pode ser um passo importante nessa direção. Talvez, no futuro, orbitadores lunares não sejam apenas câmeras voadoras, mas analistas científicos automáticos. A Lua vai ganhar seus próprios estagiários de geologia, só que ao contrário dos estagiários humanos, esses não pedem café, ainda. A Blue Ghost Mission 2 é uma missão pequena em escala física, mas enorme em significado. Ela combina pouso lunar, comunicações orbitais, ciência cosmológica, testes de energia, estudo sísmico, tecnologia de rover e inteligência artificial embarcada. E tudo isso no lado oculto da Lua, uma região que ainda conhecemos muito menos do que gostaríamos. A IA da NVIDIA Jetson no Elytra Dark pode mostrar como processar dados diretamente em órbita e acelerar a exploração lunar. O Rashid 2 pode ajudar a entender como rovers, materiais e equipamentos se comportam diante da poeira lunar. O Lucy Night pode abrir uma janela para uma era do universo que nunca observamos diretamente. E o conjunto da missão aponta para uma realidade cada vez mais clara. A Lua está deixando de ser apenas um destino simbólico. Ela está virando um campo de testes para a próxima etapa da presença humana no espaço. Primeiro, aprendemos a chegar lá. Agora, estamos aprendendo a operar por lá. E se tudo der certo, a Blue Ghost Mission 2 será lembrada como uma das missões que ajudaram a transformar a Lua em uma plataforma de exploração inteligente. E você? O que você acha mais impressionante nessa missão? A IA em órbita lunar, o radiotelescópio tentando ouvir o universo, ou o Rashid 2 encarando a poeira lunar? Comenta aqui embaixo para mim, deixa seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque a nova corrida lunar está ficando cada vez mais interessante. E aparentemente, até agora, a Lua vai ter inteligência artificial antes de muito atendimento de banco aqui na Terra, viu, galera? E vocês sabem, né? Aqui o Nerd aos 50 é o canal das missões lunares. Então, já manda aí a sua inscrição para não perder nenhum detalhe.